Olá, alunos! Esse vídeo aqui, deixa eu só me organizar aqui. Esse vídeo aqui, na verdade, ele é uma continuação da aula 35 e 36. Eu passei em uma primeira parte para vocês que explicou muito bem sobre positivismo. Era um vídeo que também foi passado para o terceiro ano do médio. Então, esse daqui, como a gente fez nas últimas aulas, vai ser um plus das aulas 35 e 36, porque alguns itens ficaram faltando. A gente começa na apostila de vocês, na página 67, a falar um pouco sobre movimentos sociais. O que são movimentos sociais? São mobilizações coletivas fundadas num conjunto de valores comuns e destinadas a definir a forma de ação social, além de influir, isso é bacana, na manutenção ou na mudança de dada situação. Quando eu falo em movimento social, pessoal, eu falo, na verdade, de uma forma de influenciar alguma coisa que está acontecendo na sociedade, na verdade, algum valor comum social. E esse valor comum social, ele vai dar de encontro com esses movimentos que estão procurando ou arrumar alguma coisa, por isso que a gente usa o termo manutenção, ou mudar totalmente, então tirar quem está no poder e colocar outra pessoa. E aí a gente pode falar assim, que esses movimentos, eles têm esse caráter revolucionário. E normalmente quando a gente fala dos grupos que promovem esses movimentos sociais, a gente está falando que não costumam, né, os líderes principalmente, não costumam então ser marginalizados ou excluídos. E na verdade esses líderes, isso tá legal na apostila de vocês, porque fala que para ser líder desse movimento normalmente tem que ter alguma experiência de luta, recursos que normalmente vão vir da comunidade que quer ser defendida, a possibilidade de alcançar as redes de comunicação, isso é importante, e domínio dos interesses comuns da comunidade. Gente, isso é bacana quando a gente pensa nesses grandes líderes que promoveram, né, mudanças no contexto social. A gente vê, por exemplo, o caso da Rússia, a gente fala de Lenin, né, de como ele veio como essa pessoa forte em 1917, proclamando aquele, né, paz, pão e terra, né, e a população acabou assim entrando de cabeça com ele, e de fato ele né, foi um grande guia, né, desse povo ou desse viés comunista. Então esse líder normalmente ele não é marginalizado, talvez ele nem viva nessa situação, como Marx, por exemplo, é um cara que fala muito sobre a questão do capitalismo, porém ele tem uma origem rica, ele não é marginalizado, porém eles são essas agentes mobilizadores que já têm experiência, então eles são bons, né, a gente pode dizer. Então não é qualquer pessoa que vai ser líder de um movimento social. Então, assim, quanto aos movimentos, a gente pode falar que são reivindicativos quando eles querem propor mudanças ali na ordem, nas normas e nos recursos. Os políticos que, na verdade, eles querem garantir os canais de participação política, por exemplo, movimentos sociais com viés político, por exemplo, o movimento feminista por muito tempo, quando buscou o acesso da mulher ao voto. E também tem os de classe, que a ideia aí é de subverter, né, de mudança dessa estrutura que, por exemplo, a pessoa que é da classe alta, né, ela vai ter mais benefícios daqueles que não têm. E falando sobre isso, a gente sabe que o movimento que tem dado certo, e isso já é de tempos, é o movimento operário. Esse movimento operário, nós sabemos que tem como grande, assim, estopim ou mola e propulsora a Revolução Industrial, mas é um movimento que tem muita voz até hoje. Então, assim, é um movimento que defende e que já houve, na verdade, entre eles uma divisão, por exemplo, que a gente tem movimentos chamados de reformistas, que são aqueles com vanguardas sociais sociodemocratas europeias, que são os sindicalismos, e o revolucionário, que são essa pegada comunista. Então, é um movimento que ele tem caminhado, né, durante toda a história da sociedade, porém ele tem esses dois viés, tem aquela pegada mais sindicalista e tem aquele que quer alterar mesmo a forma de governo e de estabelecimento social com a impetração do comunismo, dessa ideia do comunismo. A parte de revolução e positivismo, já passei para vocês na aula passada, e vamos falar um pouco agora sobre a questão de legalidade e legitimidade, a diferença entre as duas coisas. Gente, nem tudo que é legal é legítimo, e nem tudo que é legítimo é legal. Por exemplo, o divórcio. Por muito tempo as pessoas se divorciavam
por achar legítimo, porém não era previsto na lei. No Brasil, essa lei só ficou sendo prevista em 1977. Outra coisa, o ato institucional de 68, ele era legal, que é somente, né, na verdade nesse caso aqui a gente tá falando da fase dos militares, da ditadura militar, e ele era legal, era previsto em lei, mas esse ato não era aceito como legítimo, porque a população foi totalmente, assim, prejudicada por esse ato institucional, que a gente chama de AI-5, né? Então, assim, nessa visão, a gente tem esse conflito civil de que a sociedade vai encarar, então, tudo que é imposto, ou será que ela vai brigar, será que a gente vai entrar em conflito? E a gente entra na dialética da história, que é o quê? Que as mudanças da história só aconteceram através de conflitos, dentre eles, página 73, a Revolução Socialista. Nós sabemos que a Revolução Socialista, ela tem como grande marco, quando a gente fala na história, a gente está falando da Revolução Russa, né, de 1917. Essa Revolução Socialista, ela foi proposta por Lenin, e aí na apostila de vocês fala sobre alguns pontos que são importantes sobre essa nova política que foi criada pela União Soviética, mas a China também acabou, né, se apropriando e levantando algumas teses. Por exemplo, a ideia da Revolução Socialista não ficar somente nesse país, por exemplo, não ficar na Rússia apenas, mas entrar em todos os lugares no mundo aí. Esse vínculo entre todos os operários de qualquer lugar, de novo no mundo, as diversidades da Revolução Socialista. E aí nós temos aí na apostila de vocês 2 quadradinhos laranjas que eu vou ler com vocês e eu vou explicar pra gente concluir aí essa aula bônus aí, tá, gente? Quais são os princípios da Revolução Socialista? Estabelecimento da ditadura do proletariado, ou seja, quem é a voz é o povo. A aliança entre o campesinato e a classe operária, todos os trabalhadores unidos. A liquidação da propriedade capitalista, ou seja, não teremos mais essa figura de propriedade privada do capitalismo. A transformação socialista da agricultura, muito parecido com reforma agrária. O desenvolvimento planificado, ou seja, tudo é muito bem dividido entre a sociedade. Revolução cultural, essa é uma grande questão, mas é a proposição de uma revolução daquilo tudo que o capitalismo impôs. E o internacionalismo proletário, de novo, essa expansão aí dessa figura da Revolução Socialista. E aí, não é somente eu saber, né, eu ter conhecimento desses princípios que levaria a Revolução de fato a acontecer. Então, para que de fato a Revolução Socialista acontecesse, era preciso alguma coisa. Então aí tá nesse segundo quadradinho, que eu darei atenção com vocês, que é dificuldades econômicas. Toda revolução ela acontece quando há crise. Então a gente pode olhar, por exemplo, Venezuela. Segundo, disposição das massas. Não adianta somente a crise se a massa não está disposta a lutar. E por isso que o movimento operário é um movimento que conta muito com as pessoas, que são a classe, né, que está sendo prejudicada de fato. A existência de uma vanguarda política, ou seja, tem que ter líder engajado, líder disposto a lutar. Não adianta somente assim, vamos só brigar por nossos direitos, vamos desistir. Não, tem que prosseguir, tá? Que a grande dificuldade do socialismo, é que não adianta falar em socialismo sem mudar aqui, ó, mente. E a divisão política da classe dominante configurando uma crise na vértice da estrutura social, ou seja, ela vai ser impetrada também quando há conflito na política. Gente, no Brasil a gente vê isso constantemente. Não estou dizendo que o socialismo está chegando no Brasil, tá, gente? Eu não sou uma profeta. Porém, é um dos motivos. Então, assim, Marx, ele falava muito isso, né? Que o estopim, a locomotiva da história é a revolução. E essa revolução precisa desse cenário que eu acabei de falar. Então, não é amanhã que vamos virar socialistas. Isso precisa existir. Essa crise econômica, essa crise política, essa vanguarda política organizada. Então, assim, a maioria dos países que não conseguiram sustentar o socialismo é porque não tem uma vanguarda política. E a massa, que são os grandes interessados, também tem que querer reagir. Então, gente, na verdade, quem continua garantindo o capitalismo, na verdade, ou quem é a massa, né, são aqueles que vão continuar sendo capitalistas. Porque mesmo sendo explorados, eles continuam mantendo
o capitalismo funcionando. Então, na verdade, quem deveria se revoltar é quem garante que o sistema continuará. E por isso que Marx, né, batia tanto na tecla que o proletariado precisava se unir, e foi, na verdade, uma das maiores ideologias propostas por Lenin, né? Que é essa política da paz, pão e terra. Ou seja, precisamos lutar. A gente não pode aceitar isso. Então, a Revolução Socialista ela deve entrar nesse contexto aí, ó. Crise é o que ocorre quando o velho já morreu e o novo não pode nascer. Então, assim, essa crise é o que gera aquilo que nós conhecemos como Revolução Socialista. Entendendo que o assunto da nossa aula era isso. Precisamos pegar aquilo que é bagunça, aquilo que está desorganizado e transformar naquela ideário que eu quero. Por isso que o movimento social entra nesse contexto. Ele talvez seja quem promove a crise para depois resolvê-la. Por isso que tem as espécies de movimento que eu falei para vocês no começo desse encontro bônus. Rapidinho, só para que você fale, professora, você não falou tudo que está na apostila. Então você pode voltar para essa apostila e acompanhar comigo. Agora vocês podem fazer os exercícios e aí até nosso próximo encontro. Que no caso, se você é do segundo ano, a gente está encerrando hoje a segunda apostila, que na verdade é a primeira, porque só tem uma, mas a parte 2 dessa apostila vocês receberão agora para o próximo bimestre. Obrigada pela atenção, pelo carinho, até mais. Tchau, tchau.